Muito bem, veja isso. A água ferve mais rápido quando você adiciona um pouco de sal. Mito. Não faz diferença nenhuma, e mesmo que fizesse, poderia até levar mais tempo para a água ferver. Mas isso pode melhorar o sabor da sua massa. Tô só comentando. Os morcegos são cegos. Não é verdade. O mito provavelmente vem do fato de que eles são criaturas noturnas e têm habilidades auditivas extraordinárias. Eles caçam principalmente quando está escuro e contam com uma coisa chamada ecolocalização, mas isso não significa que sejam cegos. Seus olhos não são inúteis e eles estão apenas ajustados para condições de pouca luz. Uma baleia azul é tão grande que sua língua pode pesar tanto quanto um elefante grande. Verdade. Sim, essas criaturas são enormes. Você perde mais calor pela cabeça. Só que não. A verdadeira razão pela qual as pessoas acreditam nisso é porque quando está frio, nossa cabeça é a única parte que tem a maior probabilidade de ficar descoberta. Se saíssemos vestindo apenas uma camiseta, perderíamos calor nos braços, sem falar nas pernas, quadris e outras partes. Então, use um gorro, pessoal. O mapa da língua diz que temos partes diferentes para gostos diferentes. Na verdade, não. Existem papilas gustativas individuais que sentem certos sabores mais do que outras, mas isso não significa que uma área pode sentir um sabor doce melhor do que a outra. Estudos mostraram que todas as áreas da boca têm papilas gustativas sensíveis a todos os gostos. Ei, dê uma olhada neste mapa da língua da baleia azul. Parece que ela gosta de plâncton. Os dinossauros eram gigantes. Bem, isso é mito. Os filmes os mostram como lagartos enormes e escamosos, mas não. Primeiro, havia muitas espécies menores de dinossauros, e algumas delas eram tão pequenas quanto um peru ou um pombo. Além disso, alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, eram até cobertos por penas, especialmente nos primeiros estágios da vida. O oxigênio é incolor. Parcialmente verdade. Na forma gasosa, ele não tem cor, mas nas formas sólida ou líquida, tem uma tonalidade azul celeste. Os camaleões mudam de cor porque querem combinar com o ambiente ao seu redor. Mito. Isso provavelmente seria uma coisa muito cansativa de se fazer. Na realidade, outras coisas como ânimo, temperatura ou a quantidade de luz que recebem afetam a cor desses carinhas. Quando os camaleões relaxam e esticam as células, os cristais que ficam dentro delas são afetados pela luz. Esses animais usam cristais para se comunicar. Então, por exemplo, tons mais escuros mostram que eles não estão de bom humor e estão, mais agressivos. Bem, acho que vou recuar aqui. Os neandertais não são nossos ancestrais, embora tenham coexistido com humanos modernos durante um período, principalmente em diferentes áreas do nosso planeta. Então, eles não são apenas um estágio do desenvolvimento humano, mas uma linhagem diferente. Eles também eram muito criativos, utilizavam fogo, faziam ferramentas, comiam plantas medicinais, limpavam os dentes e muitas outras coisas semelhantes à nossa espécie. Os neandertais provavelmente foram extintos por causa das severas mudanças climáticas. Os perus podem ficar corados. Isso é verdadeiro. Eles são como nós quando se trata disso. Quando estão com raiva, empolgados ou mesmo se sentindo mal, a pele do pescoço e da cabeça fica vermelha, assim como meu irmão mais velho. Os buracos negros não são realmente buracos como o nome pode sugerir. Eles são objetos muito densos com uma atração gravitacional extremamente forte. Flamingos são animais super legais. Verdadeiro. Eles flexionam as pernas na altura do joelho. Mito. Na verdade, eles as dobram na altura do tornozelo, já que os joelhos ficam mais próximos do corpo e também são cobertos por penas. Maçãs de supermercado são frescas. Talvez sim, mas talvez não. Elas podem ter até 1 ano de idade, já que costumam ser colhidas entre janeiro e abril. Depois disso, são cobertas com cera e secas com ar quente. Por fim, são enviadas para armazenamento refrigerado e após 6 a 12 meses, as vemos nas prateleiras dos supermercados. A água engarrafada tem data de validade? Verdadeiro. Mas isso não significa que é a água que vence, e sim a garrafa. O plástico começa a passar para a água, fazendo surgir alguns produtos químicos indesejados. O saquinho de chá não foi realmente planejado. Verdadeiro. No início do século XX, Thomas Sullivan encheu pequenos saquinhos de seda com amostras de folhas de chá e enviou para seus clientes. A ideia era abri-los e jogar as folhas de chá na água quente. Muitos clientes pensaram que deveriam colocar esses sacos no bule sem abrir. O saquinho de chá passou por algumas melhorias, ganhou barbante e etiqueta de papel na ponta, e a nova invenção não planejada estava pronta. Um relâmpago nunca atingirá o mesmo local 2 vezes. Não é verdade. O Empire State Building já foi atingido 8 vezes em apenas 24 minutos.
Houve uma tempestade terrível e nada pôde, nem consegue, manter os raios longe do local que for atingido. Se um local atingido tiver características que atraíram o raio em primeiro lugar, como o formato do terreno, água parada ou altura, é capaz de atrair um relâmpago novamente. Você tem tanto DNA no seu corpo que pode realmente esticá-lo do Sol até Plutão, ida e volta. Verdadeiro. E não apenas uma vez, e sim 17 vezes. Claro, você não vai parecer o mesmo depois de fazer isso. Os crocodilos são uma das espécies mais antigas do mundo. Sim, eles já existem há 200 milhões de anos. Os gambás dormem pendurados pelo rabo. Você pode ver isso em desenhos e em algumas fotos, mas geralmente eles não fazem isso. Sua cauda é muito forte, então esses animais podem agarrar galhos e suportar o próprio peso, mas apenas por períodos curtos. Os adultos são realmente muito pesados para ficar nessa posição por muito tempo, então eles não iriam descansar muito assim. Os peixinhos dourados têm uma memória com duração de 3 segundos. Não. Esses peixes coloridos são realmente muito inteligentes. Um estudo mostrou que peixinhos dourados eram capazes de notar a diferença entre duas canções clássicas. Eles não aprendem rápido, isso é verdade, mas depois de mais de 100 aulas, conseguiram, o que não seria possível se sua memória durasse realmente apenas 3 segundos. Um tipo de salamandra. Você pode ler por conta própria, vá em frente. É capaz de estender sua língua pela metade do comprimento do corpo em apenas 7 milissegundos. Verdadeiro. Isso é 50 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Tem que ser rápido para ver o mapa da língua dela. As pessoas podem ser multitarefas. Não é verdade. Verificar e-mails, falar ao telefone, cozinhar. Parece que fazer várias coisas juntas economiza tempo. Mas pesquisas mostram que ser multitarefa não é possível. Nosso cérebro está programado para fazer uma coisa de cada vez. Então, quando achamos que estamos fazendo multitarefas, na verdade estamos alternando tarefas, o que pode até levar mais tempo em vez de nos poupar algum tempinho, bem como diminuir nossos períodos de atenção. A Terra é o único planeta com água. Falso. A NASA descobriu que Júpiter tinha um oceano com o dobro de água que temos no nosso planeta. Ele fica logo abaixo de uma camada de gelo. Até mesmo Marte tem um pouco de água corrente. Além disso, a Terra é redonda. É mesmo? Tecnicamente, ela tem polos achatados, juntamente com um arqueamento no Equador. Dessa forma, ela tem o formato irregular de um elipsoide. Os zumbis não são inventados. Verdadeiro. Ok, os humanos não podem se transformar em um como vemos nos filmes, mas o reino animal tem seus zumbis. Por exemplo, existe um tipo de fungo que assume o controle de formigas, espalhando substâncias químicas específicas no cérebro delas. Isso faz com que uma formiga deixe a sua família em busca do lugar onde esse fungo quer morar. A maior cachoeira do mundo fica sob o oceano. Muito verdadeiro. Ela fica nos mares nórdicos. A água fria do mar é mais densa do que a queda d'água quente. A queda tem cerca de 3 km de comprimento. A menor vespa do mundo não é maior que uma ameba. Verdadeiro. Essa vespa tem as mesmas partes do corpo de outros insetos, como olhos, asas, cérebro, patas e muito mais, e tem apenas 0,02 milímetro de comprimento, o que, na maioria dos casos, a torna menor do que os organismos unicelulares conhecidos como amebas. A neve só pode ser branca. Não é verdadeiro. E não estou falando de neve perto de hidrantes contra incêndio. Por exemplo, existem algumas montanhas com neve rosa, como a Sierra Nevada na Califórnia. Sua cor é causada por um certo tipo de alga que vive ali. A aurora boreal tem uma irmã. Verdadeiro. Ela é chamada de aurora austral e você pode vê-la no hemisfério sul. A melhor época para admirá-la é no inverno. Mais de 99% dos átomos é formado por espaço vazio. Verdadeiro. Se juntássemos todas as pessoas do mundo e removêssemos todo o espaço vazio entre os átomos, a população da Terra ficaria do tamanho de uma laranja comum. Acho que devemos tentar isso, assim poderia ser mais fácil conseguir um assento no ônibus. Os golfinhos se comunicam e se chamam por nomes. Verdadeiro. Eles usam assobios vocais específicos para identificar uns aos outros. Até mais, e obrigada pelos peixes. A descarga do vaso sanitário corre em direções diferentes nos diferentes hemisférios, só que não. A direção é a mesma, tanto em um banheiro na Austrália quanto na França. Mesmo. Um caracol pode tirar uma soneca prolongada. Verdadeiro. Alguns caracóis podem dormir cerca de 3 anos consecutivos. Tubarões sentem o cheiro de apenas uma gota de sangue a quilômetros de distância. Não exatamente. Claro, a região do cérebro responsável por sentir odores é aumentada, mas o oceano é realmente grande.
Além disso, leva tempo para que as moléculas de odor se espalhem no líquido. Em um dia muito bom com correntes favoráveis, um tubarão pode sentir o cheiro da presa a uma distância de alguns campos de futebol, mas não a quilômetros. E por fim, os pinguins pedem a mão do seu amor, verdadeiro. Eles são monogâmicos e após escolher uma parceira, o macho dá à fêmea uma pedrinha para demonstrar o seu carinho. Oh.